Tava conversando com uma amiga esses tempos e a gente tava falando sobre o quanto que a perfeição e o fato de a gente se comparar muito com as outras pessoas acaba não deixando com que a gente se permita errar. E aí eu lembrei que quando o Thomas Edison foi criar a lâmpada, perguntaram pra ele como que ele se sentia ao ter fracassado tantas vezes. E ele simplesmente respondeu: "Eu não fracassei, eu apenas descobri mais de 1000 formas de como não fazer uma lâmpada". E acho que é aqui que mora o ouro, sabe? Quais são as 1000 formas que você descobriu de não fazer algo, mas você parou simplesmente de fazer aquilo só porque você errou e não conseguiu chegar onde você queria chegar? Cara, sabe? Era só você ter continuado um pouquinho mais, era só você ter ido mais pra frente, que você poderia sim descobrir uma luz. Ou você poderia ter feito a maior descoberta do mundo. Mas você desistiu. Você não quis errar. Você preferiu se sentir fracassado. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui. Qual é a régua que você está usando para se medir ao ponto de se sentir fracassado por ter errado e não se permitir continuar até conseguir? A constância, ela parte desse pressuposto de que para você realmente conseguir ser constante em algo, você precisa fazer aquilo várias e várias vezes sem desistir. Se você desiste, não tem como você ser constante em qualquer seja a coisa que você vai fazer. E eu acho que nem estamos aqui só falando sobre constância, estamos aqui só falando mesmo sobre não desistir. Errar precisa voltar a ser uma coisa ok. Dentro de uma era digital que a gente vive, errar parece que é tipo, putz, eu vou ser cancelado. E tá, muitas vezes se é cancelado mesmo. Só que você não pode viver nessa bolha de que se você falar e que se você for, se você fizer, você vai ser cancelado. Existem tantas coisas para além que a gente pode olhar. Existem tantas coisas que nos movimentam de um jeito diferente, que nos levam a lugares incríveis que só foi possível a gente chegar até lá porque erramos. Eu tô aqui hoje porque eu errei muito na faculdade. Eu sou psicóloga, tá? Pra estar aqui, pra ser psicóloga e principalmente pra estar aqui no YouTube, eu precisei errar. Eu precisei entender que talvez o meu lugar não fosse onde eu queria caber. Porque eu sou uma pessoa que tem uma desenvoltura e um refletir muito maior. Muito para além de 15 segundos, muito para além de um minuto. Esse refletir, esse olhar que eu tenho hoje para as coisas é porque eu errei muito tentando me pôr em lugares que eu não cabia, tentando usar réguas de pessoas que não fazem sentido. Porque eu só preciso usar a minha própria régua. E se eu tivesse deixado de errar, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, você não estaria aqui assistindo. E muito provavelmente você não iria continuar algo se não estivesse me ouvindo. Quando foi que a gente deixou de se permitir de fazer as coisas simplesmente porque tem alguém olhando? Às vezes você quer ser uma coisa muito maior, você quer fazer um projeto que vai, né, ampliar lugares, ampliar olhares, ampliar o seu olhar, a sua vida, vai te dar muito repertório e você não faz, simplesmente porque não tá se olhando, não tá cuidando de você. Não tá sendo você mesmo. Sabe, eu fico meio que indignada até, porque a gente realmente dá permissão para algo que nem existe. É tanto poder para uma coisa que não faz sentido. Você tá dando poder para pessoas que nem ligam para você. E aí você para de se permitir errar e quer dar certo na primeira curva que você faz. Não vai ser assim. Acho que a vida, ela nos mostra principalmente que é uma constante repetição que a gente vive. Pensa só, a gente tem uma rotina que é quase todo dia a mesma coisa. Principalmente se você trabalha CLT. E mesmo que não seja CLT, você vai fazer a mesma coisa todos os dias. Por exemplo, eu sou psicóloga e eu atendo paciente todo dia, eu faço consultoria, eu produzo conteúdo para rede social. Quando é que a gente esqueceu disso? Quando é que a gente deixou de ver que a repetição nos leva aos lugares que a gente quer ir? E a repetição é sobre errar. Só errando que se aprende. Para eu andar, eu precisei cair. Para eu poder falar e me comunicar com vocês, eu precisei falar errado. Eu precisei fazer um curso de oratória lá no meu ensino médio
para eu conseguir falar em público porque eu tinha medo. Você entende que a gente está constantemente construindo habilidades para a gente crescer, para a gente ir além? Por que a gente se permite parar e não continuar errando? E não continuar aprendendo, não olhar o erro como um aprendizado? O erro hoje virou um fardo. Desculpa se eu tô parecendo muito indignada, mas é que isso realmente me deixa full da cara. Você tem um potencial e esse potencial precisa ser explorado. Que maneira que você vai fazer para isso ser explorado? Você vai continuar se medindo pela régua dos outros? Ou você vai olhar a forma que você funciona e vai fazer do jeito que para você tá fazendo sentido? A gente vive numa era que é muito ansiosa. Você acha que é por que a gente tem tanta ansiedade no mundo hoje? Tá? Que a gente não olhava muito para isso no passado. Mas hoje tem mais conscientização. Com essa conscientização, os casos aumentaram. E cada vez mais os nossos adolescentes, nossos adultos, estão se tornando pessoas extremamente ansiosas. Por quê? Elas não se conectam consigo mesmas. O passado e o futuro se tornou mais importante que o presente. Só que a gente esquece que o passado e o futuro estão agora no presente, porque esse é o único momento que a gente tem na vida. Só o hoje que existe. O futuro não existe e o passado já passou, já foi embora. Ele virou uma memória. O futuro é só uma imaginação. E aí você vai preferir viver na memória, na imaginação, do que necessariamente viver a dádiva que é o presente. Não é à toa que ele se chama assim. Não é à toa que as coisas acontecem hoje e são únicas. A única forma da gente capturar um momento é gravando, é tirando foto, ou é na nossa memória vivendo aquilo. Se fosse pra gente viver de passado, o passado ia estar gravado em várias fitas. Se fosse pra gente viver de futuro, a gente ia, sei lá, consultar uma cartomante. Desculpa. Gente, perdão, não queria citar a profissão de ninguém. Mas assim, vocês conseguiram entender? Quando é que você vai se permitir errar no hoje, no presente, no agora, pra você conseguir chegar onde você quer chegar? Se de alguma forma esse vídeo fez cócegas dentro de ti, cócegas dentro da sua reflexão, compartilha com alguém que tá precisando ouvir, porque isso aqui é muito valioso para ficar só comigo e com você.